Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero lembrar os irmãos que estamos sendo transmitidos simultaneamente pelo site da Rede Cristã, redecristã.fm5.com.br. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos voltar as nossas atenções para o capítulo 7 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos. Desta feita, do versículo 24 ao 37, e já está postado aí no Face a primeira parte de Marcos 7, graças à iniciativa do nosso querido irmão aí, Guilherme Stones, da Stone Tech. Louvado seja Deus. Amém? Você pode ouvir novamente a ministração que já foi feita desse capítulo 7 e a primeira parte, como outras ministrações desde o capítulo 1 de Mateus. Louvado seja o nome de Jesus. E agora a gente volta as nossas atenções para a mulher cananeia, assunto que já tratamos lá no capítulo 15, quando abordamos o Evangelho de Mateus. Como eu não fiquei correlacionando os fatos dos evangelhos sinópticos, que basicamente se repetem em alguns casos, né? Para, por exemplo, passar por cima do capítulo 7 de Marcos, até porque a gente tem a memória muito curta. E quem não ouviu a gente falar, por exemplo, da mulher cananeia, vai ouvir agora, e quem já ouviu, vai ser um exercício de fixação, vai servir de mais conteúdo para absorver a lição que se pode ter do episódio de Jesus com esta mulher. Supostamente algo assim muito desagradável, porque a mulher recebe uma palavra dura, né, de Jesus, a exemplo de situações que a gente às vezes vivencia, que dá a sensação de que o Senhor não está se importando conosco. A gente às vezes passa por esta sensação de que o Senhor não está se importando conosco, que o Senhor não está a nos ouvir, consecutivamente a não nos responder. Eu falava de presença de Deus no começo deste programa, e às vezes a gente fica com a sensação do Eli, Eli, sabactani, não é? Do Deus meu, por que me desamparaste? A gente às vezes fica assim, e em uma situação que quase os nossos pés resvalham, como quase se resvalharam os pés do salmista, não é? Do salmista lá no Salmo 73. Claro que a situação dele ali foi porque ele fez uma coisa que não devia fazer, e a gente também faz, que é
vê a prosperidade dos outros, que na nossa percepção não merece, até por serem ímpios, em sua maioria, e nós, por purificar o nosso coração e lavar as nossas mãos, não somos tão supostamente abençoados quanto aqueles que prosperam constantemente, em todos os sentidos e aspectos, diga-se de passagem, neste plano, né? Aí o salmista Asaf, ele teve essa situação de quase sua espécie resvalhar por isso. E às vezes nós temos esta sensação exatamente pelo fato de acharmos que Deus não está nos vendo, que Deus não está nos ouvindo, que Deus não está se importando conosco, porque a situação só faz se afunilar cada vez mais, só faz apertar. A gente até questiona pelo fato de quanto mais ora, mais demônio aparece, as coisas ficam mais difíceis, e a gente começa ali naquela situação de conflito, quando a gente não se dá por conta de que a nossa fé está sendo provada, não é? Que a nossa fé está sendo provada, por exemplo. A gente não se dá conta disso. Louvado seja Deus. E esta mulher, do capítulo também 7 de Marcos, esta mulher que era cirofenícia, não é? A gente lê que esta mulher era de ascendência síria, mas que nascera na região da Fenícia. Por isso que ela é cirofenícia. Era gentílica. Ou seja, ela não tinha sangue hebreu correndo em suas veias. Ela não era uma mulher judia. E a palavra de Jesus para esta mulher, que vai a Jesus rogar-lhe que expulsasse o demônio de sua filha, ela recebe a palavra de que não era lícito tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E na expressão aqui que a gente encontra em Marcos, Jesus fala de deixar que ele primeiro saciasse os filhos, porque não convinha tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Os filhos aqui são as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os filhos aqui refere-se a Israel. Jesus expressa aqui a prioridade de levar o evangelho a Israel. É quando os não israelitas são tratados como cachorrinhos. Mas a mulher compreende isso. Ela compreende isso. E se volta a Jesus com sabedoria, com perseverança, com fé.
e faz uma argumentação que o próprio Deus quer que os gentios recebam indiretamente a bênção quando ele abençoa Israel. E aí é quando esta mulher é recompensada de acordo com a sua fé diligente. O que Jesus, inclusive, na narrativa de Marcos, na narrativa de Mateus, capítulo 15, versículo 28, Jesus diz: ó mulher, grande é a tua fé. Louvado seja o nome do Senhor. A exemplo do homem centurião, que Jesus disse não ter visto fé em Israel como viu naquele homem. E esta mulher é um exemplo do quanto nós devemos perseverar. Não que Deus faça acepção de pessoas, mas a lição aqui é bem clara, que Jesus veio realmente, como está escrito em João, capítulo 1, veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Jesus veio para este momento aqui terreno do seu ministério, restaurar Israel espiritualmente. O que Israel não quis. A perspectiva de Israel era de um rei que, a exemplo da época de Juízes, a exemplo de antes mesmo de Juízes, quando houve o cativeiro egípcio, surgisse um outro Moisés, surgisse alguém que pudesse resgatar Israel politicamente do Império Romano, que era o império quem dominava Israel, que já vinha de outros momentos difíceis de escravidão, mas por conta de seus próprios pecados, né? Quem tiveram antes dele os gregos, os médios persas, os assírios e os babilônicos. Então esperavam que houvesse um rei que fizesse uma obra material, política, religiosa, política e financeiramente. Então, não davam muita importância para o aspecto espiritual, a exemplo do que, filosoficamente falando, esse capítulo 7 trata, porque a gente já viu que essa foi também essa era uma perspectiva farisaica, e deixa eu dizer aqui, escribista ou escribal, não é porque vinha dos escribas. O que vem dos escribas é o quê? Escribista, escribal, sei lá, é escriba alguma coisa. Que a gente já viu nos primeiros 23 versículos do capítulo 7, era um pessoal que se importava com o temporal, com o palpável, com o físico, com o material, com o desta vida, e não se preocupava com o espiritual, o eterno, na verdade. E aí Jesus, louvado seja Deus, deixa bem claro para esta mulher que havia uma missão dele entre os filhos de Israel, mas a atitude da mulher mostra que Jesus não estava restrito ao povo de Israel, tanto que abençoa esta mulher por causa de sua fé e faz com que, inclusive, a filha dela
mesmo à distância, seja liberta do demônio. Do contrário, Jesus não teria dado a palavra de ordem de que o demônio já havia saído da filha dela, conforme Marcos relata, ou não tinha dado a palavra de ordem, como Mateus registra as palavras de Jesus dizendo-lhe: faça-se contigo como queres. Louvado seja Deus. Prova que os gentios já estavam sendo aceitos. Prova que os gentios já estavam fazendo parte do plano salvífico. Como verdadeiramente disse João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é exatamente pela falta de fé que a maioria dos judeus tiveram com relação a Jesus que ficaram de fora do reino, como muitos ainda estão hoje fora do reino, porque não tiveram em Jesus a fé que muitos gentios, como esta mulher, por exemplo, teve, como nós, que não somos descendentes de Abraão, temos esta fé em Jesus. Louvado seja Deus, para podermos ser coparticipantes das promessas que Deus fez a Abraão, para sermos co-herdeiros com Cristo, para sermos herdeiros dos céus. Então é a fé nele que faz com que nós sejamos participantes dessa sua graça, dessa sua misericórdia, dessa sua atenção. Aí tem que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, uma fé que opera também para a salvação. Porque a gente tem ouvido falar no evangelho de hoje de fé para mudança de vida financeira, de fé para mudança de vida econômica, né? Financeira, mudança, de fé para restauração de casamento, de fé para abrir de porta de emprego, de fé para se obter vitória de causa na justiça, de fé para se passar em concurso, de fé para coisas materiais, mas não se fala de fé para salvação. Não se fala de fé para salvação. E precisamos direcionar nossa fé para a salvação, que é o crer, como diz a Escritura. Louvado seja Deus. Continuando aqui esta abordagem de Marcos, capítulo 7, para terminarmos. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu só voltar um pouco a falar disso aqui, da fé desta mulher cananeia, que já até falei nas entrelinhas, que não precisava ser judeu para obter a bênção do Senhor. Basta ter fé nele. O Senhor opera na vida das pessoas pela fé. Não é pela raça a qual pertencem. Não é pelo sistema de crença, o sistema religioso que a pessoa professa. É pela fé nele que a pessoa recebe o milagre. Recebe a bênção. E pode, por esta fé nele, receber a salvação eterna.
Louvado seja Deus. Termina esse capítulo 7 de Marcos falando-se aqui da cura do surdo e gago de Decápolis. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí a gente acha interessante que nesta Bíblia corrigida, por exemplo, a gente não tem um outro referencial desta cura. Não é? A gente não tem um referencial desta cura do surdo e gago, como se não aparecesse em outro registro da Escritura. Parece ser um registro único, este aqui. Louvado seja Deus. Mas o fato é que lá em Mateus capítulo 15, vamos voltar a esse capítulo lá de Mateus 15. Versículo de número 29. Deixa eu conferir aqui. Mateus 15, versículo 29 ao 31. E partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali, e vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos. E os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou, de modo que o povo maravilhou-se ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. Observe que Mateus ele faz um apurado de tantos milagres que Jesus operou, não só na vida do surdo e mudo, mas na vida de coxos, de cegos. Glória a Deus. De aleijados. O povo se maravilhava em ver Jesus operando tremendamente. Marcos entra em detalhes como foi que aconteceu deste homem ter sido curado. O homem era surdo e por causa da surdez é que basicamente ocorre a mudez. Normalmente não ouvir que a pessoa não fala. Esse homem era surdo e falava com dificuldade. E as pessoas rogaram que Jesus impusesse as mãos sobre ele. Veja aqui a doutrina, o ensinamento, o princípio da imposição de mãos, que é bíblico. Como eu estava dizendo um dia desses, há um movimento que não é de agora esse movimento, né? Mas há um movimento que fala da cura pelo toque. Deixa eu ver se eu acho aqui como se chama esse movimento, que dia desses eu estava falando, né? Dia desses eu estava falando dele aqui, aí ele até entrou no ar e a gente compartilhou dessa explicação de um movimento que estão trazendo aqui, um movimento que é antigo, né? Que fala sobre o tocar as pessoas, sobre o tocar as pessoas. O que acontece? Deixa eu ver se eu acho aqui o nome desse movimento, né? Que fala da cura pelo toque das mãos, que é um princípio já bíblico, mas está aí esse movimento para querer roubar a atenção que se deve à palavra de Deus,
quando aqui na Escritura Sagrada nós já temos o princípio da imposição de mãos, mas é impor as mãos mesmo, não é? É impor as mãos mesmo. Não é ficar com a mão sobre a cabeça das pessoas, não é? Não é ficar, é o reiki, não é? Que é chamado de terapia de cura pelas mãos. Reiki, que é o movimento da Kundalini da Terra. O Reiki que fala de um poder espiritual das mãos. A Bíblia já fala sobre a imposição de mãos. E Jesus inclusive disse que os sinais seguirão os que crerem, e em o seu nome expulsarão demônios, e em o seu nome porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então, esse movimento Reiki, que inclusive já tem até a legalidade do Ministério da Saúde, não deixa de ser, amados, um movimento que quer roubar, a palavra é forte, mas é essa mesmo, a autoridade da Escritura Sagrada. Que a Bíblia fala da imposição de mãos desde muito tempo. Jesus tocava nas pessoas. Quando eu já ministrei sobre a doutrina da imposição de mãos, já falei para os irmãos que é a expressão afetuosa além de um princípio divino, de o estender as mãos, fala de transmissão. Fala de transmissão. Como o rei que vem alegando aí, esse movimento que já tornou-se um movimento mundial, não é? Um movimento religioso, fundado no ano de 1935 no Japão, por Mokichi. Coisa que a palavra de Deus já vem datando de mais de 2000 anos. Porque 2016 anos, precisamente, esse período histórico depois do nascimento de Jesus. Mas a imposição de mãos já é uma prática lá velho-testamentária. Inclusive, quando a pessoa ia levar uma oferta pelo pecado, ela colocava as mãos sobre os animais, sobre a oferta. Ela colocava a mão sobre o animal que seria ofertado e confessava os seus pecados, porque aquele animal sacrificado representaria ela no sacrifício. Isso é um protótipo da confissão que fazemos ao Senhor, que faz exatamente jus ao Ele ter levado sobre si nossas dores, nossas enfermidades e sermos sarados pelas suas pisaduras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então, os sinais seguirão os que crerem, e em o nome de Jesus porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Está enfermo? A Bíblia diz que chame o presbítero da igreja para lhe ungir. Mas se você pode pedir que ele imponha as mãos sobre você, faça isso também. A imposição de mãos tem o mesmo efeito, o mesmo poder da unção com óleo. Agora, isso é para quem crê, tanto quem unge e impõe as mãos, como quem recebe a unção e quem recebe a imposição das mãos. Amém? Louvado seja Deus. Bem, Marcos entra em detalhes de como Jesus fez isso. Chama o surdo e gago à parte
não é? E acontece de Jesus, versículo 33, colocar os dedos nos ouvidos, cuspir e tocar na língua do homem, e ele levantar os olhos aos céus, suspira, efata, isto é, abre-te. E logo se abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Isso foi um momento de inspiração divina que o Senhor Jesus teve para fazer esse episódio. A gente percebe uma concentração de Jesus na operação deste milagre, um comportamento diferenciado de Jesus para esta situação. Você percebe que em outros episódios não havia nem tanto disso. Como da mulher cananeia, por exemplo, Jesus disse: seja feito conforme a tua fé. Glória a Deus. A mulher do fluxo de sangue só fez tocar nele e ficou curada. Mas aqui, a exemplo daquele outro homem cego que Jesus manda ele ir ao tanque de Siloé, ele vai, lava-se e volta vendo. Jesus aqui coloca os dedos nos ouvidos do rapaz, cospe, toca-lhe na língua, olha para os céus, efata, que significa abre-te, e logo o homem passa a ouvir e a falar perfeitamente. Isso é um momento de direção de Deus, que você, meu irmão, minha irmã, pode receber, eu posso receber, como já recebi muitos, para determinadas manifestações do poder de Deus, que isso aqui é uma coisa do dom se manifestando, dos dons de curar se manifestando. Não que agora a gente vá para que todo surdo ouça, a gente botar o dedo no ouvido dele, cuspir na língua dele, para que a língua dele se salte. Não precisa disso, não é? Como eu estava vendo o rapaz na televisão dizendo que se ele é homem de Deus, ele não ficaria aidético, porque ele manda que um obreiro da igreja fure o dedo de uma pessoa lá aidética, que ele chama para o púlpito para ministrar cura. Ele chama a pessoa aidética, fura o dedo do aidético, passa o dedo na testa e diz: se eu sou homem de Deus, eu não vou ficar contaminado de AIDS. E passa, não se contamina assim. Se pega AIDS assim. Aí ele pega o dedo dele, fura também e passa na testa do rapaz: se eu sou homem de Deus, ele vai ficar curado pelo meu sangue que está marcado nele. E eu, se sou homem de Deus, não vou ficar contaminado de AIDS porque o sangue dele está tocado em mim. É uma maior lambança. Porque o sangue dele, o pastor lá, misericórdia, não tem poder para nada. Só numa transfusão, se for o caso, de alguém que está precisando no hospital. Mas para perdoar pecado, só o sangue de Jesus, irmão. Só o sangue de Jesus. E não se pegar AIDS assim também não. Em si o rapaz foi curado, glória a Deus e aleluia. Precisa dessa coisa. Não é? Agora, eu vivi a experiência, e não é porque eu vivi essa experiência que eu estou menosprezando a experiência lá do bispo. Eu até estou dizendo, se o rapaz foi curado realmente, glória a Deus. Mas para que esse carnaval todo? Eu estava em uma vigília, aquela que disse que o colega iria hoje à noite, e eu me lembro que um outro colega meu chegou perto de mim com um vírus da AIDS bastante avançado. A gengiva dele já estava sendo corroída, ele estava com um buraco dentro da boca, na bochecha,
que se Jesus não cura ele, a gente ia ver os dentes dele, ele mesmo com a boca fechada, a gente ia poder ver a boca dele da parte de dentro. Porque a AIDS ia comer a bochecha dele. Parece um negócio que parecia terem derramado ácido muriático dentro da boca dele, a gengiva estava se desfazendo. Estava vendo um buraco na bochecha dele, que se Jesus não operasse, como eu estou dizendo, ele mesmo com a boca fechada, a gente ia ver a parte de dentro da boca. Ele já estava com muitas coisas no braço, no corpo, como se fosse autópsia que ele tivesse feito vivo. Você já viu uma pessoa feita autópsia? Que normalmente se faz em morto, né? E costura de todo jeito, a carne fica para fora. Ele estava com o corpo cheio dessas coisas, como se tivesse feito autópsia. Lembra essas pessoas que fazem hemodiálise, que fica com a caveia grossa, que fica aquela coisa alta assim, parecendo gota? Você já viu uma pessoa doente com gota? Eu já vi. Ele estava assim. Mas eu me lembro que me abracei com ele. Me abracei com ele e disse: em nome de Jesus, a enfermidade saia deste corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. O rapaz está vivo, está curado. Naquela madrugada Jesus curou ele. Louvado seja Deus. Então foi a manifestação do dom da fé. A manifestação do dom da fé. E foi isso aqui que aconteceu, e Marcos trata deste detalhe, onde o nome de Jesus aqui é glorificado, porque por mais que ele ordenasse que não divulgasse, as pessoas se admiravam sobremaneira e diziam que ele fazia tudo e fazia tudo muito bem, de maneira que fazia ouvir o surdo e falar os mudos. Louvado seja Deus. Milagre que não só se limitou a isto. Nós vimos Mateus declarar. Milagres que não se limitou apenas a isso. Mateus declara. Mateus chegou a dizer, glória a Deus, que as pessoas se maravilhavam porque os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam, os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. A gente se alegra porque sabemos que este Jesus é o mesmo. Este Jesus é o mesmo. Louvado seja Deus. Este Jesus, ele é o que operou no passado, é o que opera no presente, porque ele é imutável. Que este poder de Jesus se manifeste na tua vida nesta hora. Que este poder curador se manifeste no teu corpo nesta hora. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.